Milionário se disfarça de pedreiro e é humilhado em seu próprio restaurante. Mas o que ele fez de seguida? Deixou todos os funcionários paralisados. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. O sol da manhã paulistana se infiltrava pelos vidros blindados do escritório de Teodoro Albuquerque, no último andar do Hotel Palácio São Paulo, iluminando as dezenas de prêmios e condecorações que atestavam a excelência do estabelecimento. Aos 55 anos, Teodoro tinha motivos de sobra para se orgulhar. Seu hotel era considerado o mais sofisticado da cidade, frequentado pela elite empresarial e por celebridades internacionais. Naquela manhã, porém, algo perturbava sua habitual satisfação. Sua filha única, Helena, 22 anos, acabara de entrar em seu escritório, carregando não apenas seus livros da Faculdade de Sociologia, mas também um olhar decidido que ele conhecia bem demais. Era o mesmo que via no espelho todas as manhãs. "Pai, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem à noite no restaurante", disse Helena, sentando-se na poltrona de couro italiano diante da mesa imponente do pai. Teodoro suspirou, já antecipando o teor da conversa. Na noite anterior, durante um jantar no restaurante do hotel, ele havia presenciado seu chefe, Maurice Fontaine, recusando-se a fazer adaptações no menu para uma família que claramente não estava habituada com a gastronomia francesa. "Helena, você sabe que o Maurice é um dos chefes mais premiados do país. Ele tem padrões a manter", argumentou Teodoro, ajustando sua gravata de seda italiana. "Padrões? O que vi foi puro preconceito, pai. Aquela família economizou meses para comemorar um aniversário de casamento aqui e foram tratados como se não merecessem estar no seu restaurante", rebateu Helena, seus olhos castanhos faiscando de indignação. "Filha, você não entende como funciona o mundo da alta gastronomia." "Não, pai. O senhor que não entende como funciona o mundo real", interrompeu Helena, abrindo seu laptop. "Olha só estas avaliações online do hotel. As pessoas elogiam a estrutura, a comida, mas há dezenas de comentários sobre como se sentiram deslocadas, discriminadas." Teodoro franziu o senho, inclinando-se para ver a tela. Nunca havia prestado atenção naquele tipo de comentário antes. Seu foco sempre estivera nas avaliações dos críticos gastronômicos e nas estrelas Michelin. "Sabe qual é o problema, pai? O senhor vive numa bolha, construiu este império, mas nunca se preocupou em entender como as pessoas comuns se sentem aqui dentro. O senhor já experimentou estar do outro lado?" "Que outro lado?" "O lado de quem não usa terno italiano, de quem economiza meses para jantar num lugar como este, de quem não sabe a diferença entre um Bordeaux e um Borgonha." Teodoro recostou-se em sua cadeira, pensativo. As palavras de Helena o atingiam como pequenas flechas certeiras, perfurando a armadura de certezas que construíra ao longo de décadas no ramo hoteleiro. Se o senhor realmente quer entender, deveria tentar. Passar um dia como um cliente comum sem todo esse... Helena gesticulou, indicando o terno impecável do pai. "Este seu mundo de privilégios." O empresário olhou pela janela panorâmica, observando a cidade que se estendia até o horizonte. São Paulo, uma megalópole de contrastes, onde o luxo e a simplicidade conviviam lado a lado, separados apenas por muros invisíveis de preconceito e privilégio. "E como você sugere que eu faça isso?" perguntou, mais para si mesmo do que para Helena. "Simples, se disfarce. Venha ao seu próprio hotel como uma pessoa comum. Veja como é ser tratado quando ninguém sabe que você é o dono." A ideia era absurda, pensou Teodoro inicialmente. Ele, um dos hoteleiros mais respeitados do país, se disfarçando como um cliente comum? Era ridículo. Mas algo na sugestão de Helena o intrigava. Talvez fosse a oportunidade de provar que sua filha estava errada, que seu hotel tratava todos os clientes com o mesmo respeito e dignidade. "E se eu fizesse isso, como garantiria que ninguém me reconheceria?" Helena sorriu, percebendo que havia plantado uma semente de curiosidade no pai. "Deixa comigo. Tenho uma amiga no departamento de teatro da USP que pode ajudar com a caracterização. O senhor só precisa estar disposto a realmente vivenciar a experiência, sem preconceitos." Teodoro pegou um dos artigos emoldurados na parede, uma reportagem antiga que celebrava a inauguração do Palácio São Paulo. Na foto ele estava mais jovem,
cortando a fita inaugural ao lado de autoridades e celebridades. 15 anos haviam se passado e o hotel se tornara símbolo de exclusividade e refinamento. Está bem, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo, mas com uma condição. Se eu fizer isso e comprovar que nosso atendimento é impecável com todos os clientes, você vai parar com essas críticas. Helena sorriu, estendendo a mão para selar o acordo. Fechado. Mas se eu estiver certa, o senhor vai precisar repensar muita coisa neste hotel. Mal sabia Teodoro que aquele aperto de mão mudaria não apenas sua visão de mundo, mas também o destino de dezenas de pessoas que trabalhavam e frequentavam o Palácio São Paulo. A transformação estava prestes a começar, e ela começaria pelo topo. Na manhã seguinte, Teodoro encontrava-se no apartamento de Clara, a amiga de Helena do departamento de teatro da USP. O luxuoso apartamento nos Jardins, onde normalmente se sentia tão à vontade, agora parecia um território estranho. Sentado em frente a um espelho, observava com apreensão, enquanto Clara trabalhava em sua transformação. O segredo não está só na aparência, seu Teodoro, explicava Clara, aplicando um produto que deixava seus cabelos grisalhos com um tom mais amarelado, típico de quem trabalha sob o sol. É preciso incorporar o personagem por completo. A postura, o jeito de falar, até mesmo a forma de olhar muda quando nos colocamos no lugar de outra pessoa. Helena, sentada no sofá próximo, folheava uma revista de caracterização teatral, ocasionalmente erguendo os olhos para acompanhar a transformação do pai. Ela já ajudou a montar várias peças que abordam questões de desigualdade. Teodoro observava, fascinado, enquanto seu rosto ganhava novas características, algumas manchas que simulavam exposição ao sol, uma barba por fazer cuidadosamente manipulada para parecer descuidada, e até mesmo pequenos calos. Falsos aplicados em suas mãos, tradicionalmente macias, devido aos cuidados regulares. Clara é especialista em teatro social, pai. O senhor já pensou na história do seu personagem? Perguntou Clara, enquanto aplicava um produto para simular marcas de expressão mais profundas. É importante ter uma narrativa consistente. Pensei em me passar por um pedreiro aposentado, respondeu Teodoro, surpreendendo-se com o próprio empenho na construção do personagem. Alguém que economizou para comemorar o aniversário de casamento... José, interrompeu Helena. Você tem cara de José. José Silva, pai. Bem comum, ninguém vai suspeitar. Clara trouxe uma mala com roupas cuidadosamente selecionadas. Uma camisa polo desbotada, calça jeans com pequenos remendos, estrategicamente posicionados, e um par de sapatos propositalmente gastos, mas limpos. Lembre-se, orientou Clara. Seu José é um homem digno que trabalhou a vida toda na construção civil. Ele tem orgulho do que faz, mas não está acostumado com ambientes muito sofisticados. Enquanto se vestia no quarto ao lado, Teodoro começou a sentir uma transformação interior, acompanhando a exterior. As roupas tão diferentes de seus ternos italianos pareciam carregar consigo uma nova perspectiva de mundo. E quanto ao sotaque? Perguntou Helena. Pai, você precisa suavizar esse seu jeito paulistano classe A de falar. Clara sorriu, ajustando o último detalhe da caracterização. Não precisa exagerar. O importante é ser natural. Só evite expressões muito rebuscadas e algumas pronúncias mais marcadas. Quando Teodoro finalmente se posicionou diante do espelho de corpo inteiro, mal podia acreditar na transformação. O homem que o encarava de volta parecia realmente ter passado décadas trabalhando sob o sol, construindo os prédios que agora compunham a paisagem de São Paulo. Incrível, murmurou Helena, aproximando-se do pai. Se eu não soubesse que é você, jamais reconheceria. Agora vem a parte mais importante, disse Clara, guardando seus materiais de caracterização. O senhor precisa realmente entrar no personagem. Pense como seu José pensaria. Sinta como ele sentiria. Teodoro ensaiou alguns passos pelo apartamento, ajustando sua postura naturalmente ereta para algo mais modesto, menos impositivo. Cada movimento parecia trazer consigo uma nova compreensão, uma perspectiva diferente do mundo. Reservei uma mesa para hoje à noite no restaurante do hotel, informou Helena, mostrando a confirmação em seu celular. Mesa para 2, em nome de José Silva e filha. Filha?
questionou Teodoro, já com a voz levemente modificada para soar mais simples. Sim, vou me disfarçar também. Mas não tanto quanto você. Serei apenas uma jovem comum, vestida de forma simples, acompanhando meu pai numa comemoração especial. Clara aproximou-se com um último detalhe, uma aliança de prata simplória, bem diferente da platina que Teodoro normalmente usava. Isso completa o personagem. Lembre-se, o senhor está comemorando 30 anos de casamento. Economizou durante meses para esta noite especial. Teodoro girou a aliança no dedo, sentindo seu peso diferente, simbólico. Por um momento, imaginou-se realmente como José Silva, um homem que passou a vida construindo os sonhos dos outros e que agora queria realizar um pequeno sonho próprio: jantar num restaurante fino com sua filha. Não é só uma questão de aparência, refletiu Helena, observando o pai com uma mistura de orgulho e expectativa. É sobre entender como é estar do outro lado, pai. Como é ser invisível num lugar que deveria te fazer sentir especial. Enquanto se preparavam para sair, Teodoro sentiu uma ansiedade crescente. Não era apenas o medo de ser reconhecido. Era algo mais profundo, uma apreensão sobre o que descobriria sobre seu próprio estabelecimento, sobre as pessoas que trabalhavam para ele e, principalmente, sobre si mesmo. Lembre-se, disse Clara em tom professoral, a verdadeira transformação não é a que estamos vendo no espelho, é a que acontece aqui dentro. Ela tocou levemente o peito de Teodoro. Está pronto? Teodoro assentiu, incapaz de expressar em palavras o turbilhão de emoções que sentia. Aquela noite prometia ser muito mais do que um simples experimento social. Seria uma jornada de autodescoberta que mudaria para sempre sua visão de mundo e, consequentemente, o destino de muitas pessoas. O saguão do Hotel Palazzo São Paulo nunca pareceu tão imponente a Teodoro quanto naquela noite. Pela primeira vez, ele o observava através dos olhos de José Silva, e a grandiosidade do lugar, antes motivo de orgulho, agora parecia quase opressiva. Os cristais do lustre central, as colunas de mármore italiano, os tapetes persas, tudo emanava uma aura de inacessibilidade que ele nunca havia notado antes. Helena, agora vestida com um vestido simples comprado em uma loja de departamentos, segurava o braço do pai com delicadeza, guiando-o como se realmente fosse uma filha levando seu pai para uma noite especial. Seus cabelos, normalmente impecavelmente arrumados, estavam presos em um rabo de cavalo despretensioso. Boa noite, disse o recepcionista Felipe, sem tirar os olhos do computador. Em que posso ajudar? Boa noite, moço, respondeu Teodoro, sua voz propositalmente mais humilde. Temos uma reserva para o restaurante, no nome de José Silva. Felipe digitou algumas informações, seus olhos percorrendo rapidamente a tela. Seu semblante mudou sutilmente ao confirmar a reserva, e Teodoro pode perceber um quase imperceptível erguer de sobrancelhas. Ah, sim. Mesa para 2 às 20 horas, disse ele, seu tom educado, mas notavelmente menos caloroso do que Teodoro já o havia presenciado tratando outros hóspedes. O restaurante fica no 10º andar. Os elevadores estão à direita. Quando pai e filha se dirigiram aos elevadores, Teodoro notou os olhares de estranhamento dos outros funcionários. Um segurança discretamente o seguiu com os olhos, ajustando sua posição para observá-los melhor. 2 camareiras interromperam sua conversa para observá-los passar. Está percebendo? Sussurrou Helena enquanto esperavam o elevador. É como se tivéssemos invadido um território proibido. No elevador, um casal elegantemente vestido se afastou ligeiramente quando eles entraram, a mulher apertando sua bolsa de grife contra o corpo instintivamente. Teodoro sentiu um nó no estômago. Quantas vezes seus clientes comuns haviam passado por situações semelhantes sem que ele soubesse? Ao chegarem ao restaurante, foram recebidos por Marcel, o maître que Teodoro pessoalmente havia contratado 3 anos atrás. Sua expressão ao vê-los era uma máscara de cortesia profissional que mal disfarçava o desconforto. Boa noite, senhora, senhor. Tem reserva? Sim, respondeu Helena. José Silva. Marcel consultou sua lista, demorando-se mais tempo que o necessário. Ah, sim. Mesa 24. Por favor, me acompanhem. A mesa 24 ficava em um canto afastado do salão.
próxima à entrada da cozinha, uma localização que Teodoro sabia ser considerada uma das piores do restaurante. Enquanto caminhavam entre as mesas, ele notou como os outros clientes desviavam o olhar, como se sua presença manchasse a atmosfera refinada do ambiente. "O garçom virá atendê-los em um momento", disse Marcel, entregando os cardápios sem o habitual floreio que Teodoro o havia visto apresentar a outros clientes. Não houve a tradicional explicação sobre os especiais da noite, nem as sugestões de vinhos que eram parte do protocolo de atendimento. Helena abriu o cardápio e fingiu estudá-lo com atenção, mas Teodoro podia ver seu queixo tremendo levemente de indignação. Ele próprio sentia uma mistura de vergonha e raiva crescendo em seu peito. Foi então que Luísa apareceu. A garçonete recém-contratada aproximou-se da mesa com um sorriso genuíno, seus olhos brilhando com uma gentileza que contrastava fortemente com o tratamento que haviam recebido até então. "Boa noite. Sou a Luísa e vou ter o prazer de atendê-los hoje. É uma ocasião especial." "Sim", respondeu Teodoro, sentindo-se estranhamente emocionado com aquele simples gesto de humanidade. "Estou comemorando 30 anos de casado com minha esposa. Nossa filha nos presenteou com este jantar." "Que momento precioso!" exclamou Luísa, genuinamente entusiasmada. "Deixa eu explicar um pouco sobre nosso cardápio. Temos algumas opções maravilhosas que posso sugerir, e se tiverem qualquer dúvida sobre os pratos, é só me perguntar." Enquanto Luísa explicava pacientemente cada seção do menu, adaptando as descrições rebuscadas para termos mais acessíveis, Teodoro observava o resto do salão. Viu como Marcel cochichava algo para o chefe Maurice, que espiava da porta da cozinha com uma expressão de desagrado. Notou os olhares de outros membros da equipe, alguns curiosos, outros claramente incomodados. "E então, já decidiram?" perguntou Luísa, após dar-lhes tempo suficiente para escolher. "O que a senhorita sugere?" perguntou Teodoro, interessado em ver como ela lidaria com a situação. "Bem, nosso filé ao molho de vinho tinto é uma ótima escolha. É preparado com muito carinho e tenho certeza de que vão gostar. E posso sugerir um vinho nacional excelente, que harmoniza perfeitamente com o prato, sem pesar tanto no orçamento." A sensibilidade e o tato de Luísa em lidar com a situação, sem jamais fazer com que se sentissem diminuídos ou deslocados, tocou Teodoro profundamente. Era exatamente assim que ele sempre imaginou que seu estabelecimento tratava todos os clientes, com respeito, dignidade e atenção personalizada. Mas agora, vestido como José Silva, ele começava a entender que a realidade era muito diferente do que imaginava, e aquela noite estava apenas começando. O jantar prosseguia, e cada momento trazia novas revelações para Teodoro. Enquanto saboreava o filé sugerido por Luísa, ele observava a dinâmica do restaurante com olhos completamente novos. A garçonete continuava a tratá-los com uma atenção genuína que contrastava drasticamente com o comportamento do resto da equipe. "Seu José", disse Luísa, aproximando-se para verificar se estava tudo bem. "Como está o prato? Está do seu agrado?" "Está maravilhoso, menina", respondeu Teodoro, genuinamente impressionado, não apenas com a comida, mas com a maneira como ela conseguia fazê-lo se sentir à vontade. "Nunca comi algo assim na vida." Neste momento, o chefe Maurice surgiu da cozinha, parando na mesa ao lado deles para conversar com um casal claramente abastado. Sua performance era teatral, gesticulando e descrevendo os ingredientes importados e as técnicas complexas utilizadas no preparo do prato. Teodoro notou como o mesmo chefe que se recusava a fazer adaptações em seus pratos para clientes mais simples se desfazia em mesuras para agradar os clientes adequados ao padrão do restaurante. "O chefe é sempre assim?" perguntou Helena a Luísa, quando esta retornou para servir mais água. "Bem." Luísa hesitou, olhando ao redor para certificar-se de que ninguém a escutava. "Digamos que ele tem suas preferências, mas a comida é boa para todos, não é? É isso que importa." A diplomacia de Luísa ao responder impressionou Teodoro. Mesmo diante da evidente discriminação, ela mantinha uma postura profissional e positiva. Foi quando um pequeno tumulto na mesa ao lado chamou sua atenção. Uma senhora elegante havia derrubado sua taça de vinho, manchando a toalha branca. Imediatamente, 3 garçons correram para ajudar trocando a toalha,
oferecendo guardanapos e se desdobrando em atenções. Marcel, o maître, aproximou-se pessoalmente para garantir que estava tudo bem, oferecendo inclusive uma cortesia para compensar o inconveniente. Quando isso aconteceu com uma família na semana passada, sussurrou Luísa, enquanto retirava alguns pratos. O maître apenas mandou a conta extra pela toalha manchada. Teodoro sentiu seu rosto queimar. Não era possível que seu estabelecimento, construído com tanto esforço e dedicação, havia se transformado em um lugar onde o valor das pessoas era medido pelo que vestiam ou quanto podiam gastar. Luísa, chamou Helena. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 meses apenas, respondeu ela sorrindo. Ainda estou aprendendo muito. Antes eu trabalhava num restaurante mais simples, mas sempre sonhei em trabalhar num lugar sofisticado como este. Sabe? Acredito que a gastronomia pode unir as pessoas independente de onde elas venham. Naquele momento, Maurice apareceu novamente, dessa vez para repreender Luísa. Menos conversa e mais trabalho. Mesa 15 está esperando atendimento. Com licença, disse ela, afastando-se rapidamente, mas não sem antes sorrir gentilmente para eles. Helena olhou para o pai, seus olhos brilhando de forma significativa. Está vendo, pai? Quer dizer, papai? É assim que funciona aqui. Teodoro observava tudo, sentindo uma mistura de emoções que nunca experimentara antes. Vergonha, indignação, tristeza. Mas também um crescente sentimento de determinação. Algo precisava mudar, e agora ele sabia exatamente por onde começar. No final do jantar, quando Luísa trouxe a conta, Teodoro notou que ela havia discretamente incluído 2 cafés cortesia. É para celebrar os 30 anos de casamento, sussurrou ela com uma piscadela cúmplice. Ao se levantarem para sair, presenciaram mais uma cena reveladora. Uma família sentada próxima à entrada pedia informações sobre o menu executivo, mencionado no site do hotel. Mas Marcel informava com desdém que aquela opção não estava mais disponível, embora Teodoro soubesse que estava. Obrigado por tudo, Luísa, disse Teodoro ao se despedir. Você fez desta noite algo muito especial. O prazer foi meu, seu José. Voltem sempre, respondeu ela, e seu sorriso era a única coisa genuinamente acolhedora em todo aquele ambiente. Enquanto caminhavam para a saída, Teodoro e Helena podiam sentir os olhares de alívio de alguns funcionários, como se sua presença tivesse sido uma mancha temporária na reputação do estabelecimento. Mal sabiam eles que aquela noite marcaria o início de uma transformação profunda no Palácio São Paulo. No elevador, agora vazio, Helena segurou a mão do pai. E então? Você estava certa, admitiu Teodoro, sua voz embargada. Sobretudo. Mas isso vai mudar. Precisa mudar. Ao saírem do hotel, pai e filha caminharam em silêncio até o carro estacionado algumas quadras adiante. A noite estava apenas começando a esfriar, mas as ideias na mente de Teodoro começavam a esquentar. Mudanças significativas estavam por vir, e ele já sabia por onde começar. Na manhã seguinte, Teodoro chegou mais cedo que o habitual ao hotel. Ainda era possível sentir o peso da experiência da noite anterior em seus ombros, agora novamente cobertos pelo terno italiano impecável. O saguão, àquela hora, estava tranquilo, com apenas alguns hóspedes dirigindo-se ao café da manhã. Bom dia, Sr. Albuquerque, cumprimentou Felipe, o recepcionista, com a mesma reverência que havia negado a José Silva na noite anterior. O contraste era tão gritante que Teodoro teve que controlar a vontade de confrontá-lo imediatamente. Felipe, por favor, convoque uma reunião extraordinária para daqui a 1 hora. Quero todos os gerentes, o chefe Maurice, o maître Marcel e... Ele fez uma pausa significativa. A garçonete Luísa. O recepcionista não conseguiu esconder sua surpresa ao ouvir o último nome. A garçonete nova, senhor. Exatamente ela. Algum problema? Não, senhor. Claro que não, apressou-se Felipe em responder. Teodoro se dirigiu ao seu escritório, onde Helena já o aguardava. Ela havia insistido em participar da reunião, argumentando que precisava ver as mudanças acontecerem com seus próprios olhos. Tem certeza do que vai fazer, pai? Perguntou ela enquanto Teodoro organizava alguns documentos sobre sua mesa. Nunca tive tanta certeza em toda a minha vida, respondeu ele, pegando uma pasta que continha os números do hotel dos últimos meses. Sabe,
Passei a noite toda pensando. Não é só sobre mudar algumas regras ou demitir pessoas. É sobre transformar a cultura inteira deste lugar. 1 hora depois, a sala de reuniões do hotel estava ocupada por rostos tensos e curiosos. Maurice, o chefe, sentava-se com sua postura habitual de superioridade. Marcel, o maître, ajustava nervosamente sua gravata borboleta. Luísa, visivelmente desconfortável, ocupava um lugar no fundo da sala, como se tentasse se fazer invisível. Ontem à noite, começou Teodoro, sua voz firme ecoando pela sala. Eu jantei no nosso restaurante. Mas o senhor não estava aqui ontem, interrompeu Maurice confuso. Ah, eu estava sim, continuou Teodoro, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu era José Silva, o pedreiro aposentado que comemorava 30 anos de casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcel empalideceu visivelmente, enquanto Maurice deixava cair a caneta que segurava. Luísa, no fundo da sala, arregalou os olhos em compreensão. O que eu presenciei ontem me fez repensar tudo o que construímos aqui, prosseguiu Teodoro. Vi discriminação, preconceito e um total desrespeito aos valores humanos básicos, com uma notável exceção. Ele olhou diretamente para Luísa, que corou intensamente. Mas, senhor, tentou argumentar Marcel, temos padrões a manter. Nossa clientela espera um certo nível de... De quê, Marcel? De elitismo? De preconceito? Interrompeu Teodoro, sua voz carregada de autoridade. Deixe-me mostrar algo. Ele projetou na tela uma série de gráficos e números. Nos últimos 3 anos, nossas avaliações online têm caído constantemente. Sabe por quê? Porque 40% dos comentários negativos mencionam mau atendimento e discriminação. Enquanto isso, restaurantes mais inclusivos têm crescido em popularidade e faturamento. A apresentação continuou com Teodoro detalhando suas novas diretrizes. A criação de um menu executivo acessível no almoço, treinamento em atendimento inclusivo para todos os funcionários e uma série de eventos comunitários para aproximar o hotel da sociedade. E para implementar essas mudanças, anunciou ele, precisamos de pessoas que realmente entendam o valor da hospitalidade genuína. Por isso, Luísa será nossa nova coordenadora de atendimento. A sala explodiu em murmúrios surpresos. Luísa parecia em choque, enquanto Maurice e Marcel trocavam olhares incrédulos. Mas ela nem tem experiência, protestou Maurice. Ela tem exatamente o que precisamos, rebateu Teodoro. Empatia, respeito e um verdadeiro entendimento do que significa servir pessoas, não carteiras. Helena, que observava tudo com um sorriso discreto, notou como alguns funcionários mais jovens pareciam aliviados e esperançosos com as mudanças anunciadas. A partir de hoje, continuou Teodoro, o Palácio São Paulo será um lugar onde a excelência não se mede pelo preço do relógio no pulso do cliente, mas pela qualidade do serviço que oferecemos a todos. Quem não concordar com essa nova filosofia está convidado a procurar outras oportunidades. A reunião se estendeu por mais 2 horas, com discussões acaloradas sobre as mudanças propostas. Alguns resistiam, outros abraçavam as novas ideias com entusiasmo. Mas uma coisa estava clara: o Palácio São Paulo nunca mais seria o mesmo. Ao final, quando a sala já estava quase vazia, Luísa aproximou-se timidamente de Teodoro. Sr. Albuquerque, eu... não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu ele sorrindo. Apenas continue fazendo exatamente o que você fez ontem à noite. É disso que precisamos aqui. A revolução silenciosa havia começado, e suas ondas de mudança se espalhariam muito além das paredes do Palácio São Paulo. As semanas seguintes ao anúncio das mudanças no Palácio São Paulo foram marcadas por uma tensão palpável nos corredores do hotel. A implementação do novo menu executivo, com preços mais acessíveis, havia provocado reações diversas entre os funcionários e a clientela tradicional. Em sua nova posição como coordenadora de atendimento, Luísa enfrentava desafios diários. Naquela manhã, ela conduzia um treinamento com a equipe do restaurante quando foi interrompida por Maurice, que entrou na sala com sua típica postura autoritária. Com licença, mas preciso da minha equipe na cozinha agora, declarou ele, mal disfarçando seu desprezo. Temos reservas importantes para o almoço. O treinamento foi agendado com antecedência, chefe,
respondeu Luísa, mantendo a calma. São apenas mais 20 minutos. Ah, sim, claro. 20 minutos para aprender como servir o menu do povão, zombou ele, fazendo aspas com os dedos. Enquanto isso, nossos clientes de verdade esperam. Helena, que participava do treinamento como observadora, levantou-se. Todos os nossos clientes são de verdade, chefe Maurice. Esta é exatamente a mentalidade que precisamos mudar. O clima ficou ainda mais tenso quando Marcel entrou na sala, carregando uma pilha de cancelamentos de reservas. Senhorita Luísa, precisamos conversar sobre isso. Vários clientes habituais cancelaram após saberem das mudanças no menu e na política do hotel. Luísa pegou os papéis com tranquilidade, examinou-os brevemente e sorriu. Interessante, porque aqui também tem uma lista. São as novas reservas que recebemos desde o anúncio do menu executivo. O número é 3 vezes maior que os cancelamentos. Na porta da sala, Teodoro observava a cena silenciosamente, orgulhoso da maneira como Luísa lidava com a situação. Sua escolha para o cargo estava se provando mais acertada a cada dia. O problema não é só o menu, continuou Marcel, ignorando os números apresentados por Luísa. É a mudança no perfil dos clientes. E qual seria exatamente o problema com esse novo perfil? Questionou Teodoro, finalmente se manifestando. Todos se viraram, surpresos com sua presença. Senhor, Albuquerque, gaguejou Marcel, é que alguns clientes tradicionais comentaram que o ambiente está diferente. Diferente como? Mais diverso? Mais acolhedor? Mais humano? Perguntou Teodoro, aproximando-se do grupo. Porque se for isso, então estamos no caminho certo. Naquele momento, uma jovem garçonete chamada Ana, que até então permanecera calada, levantou a mão timidamente. Posso compartilhar algo? Luísa assentiu, encorajando-a. Ontem atendi uma família que nunca tinha entrado num restaurante fine dining antes, começou Ana. Eles estavam nervosos, mas tentei fazer como a Luísa ensinou. Ser gentil, explicar tudo com naturalidade, sem fazer eles se sentirem diminuídos. No final, a senhora chorou de emoção, dizendo que nunca tinha sido tratada com tanto respeito num lugar chique. Um silêncio reflexivo tomou conta da sala. Até mesmo Maurice parecia ligeiramente desconfortável. Esta é a essência da verdadeira hospitalidade, disse Teodoro. Não é sobre manter pessoas do lado de fora, é sobre fazer todos se sentirem bem-vindos do lado de dentro. Luísa aproveitou o momento para distribuir os novos manuais de atendimento que havia desenvolvido. Não estamos baixando nossos padrões, explicou ela. Estamos elevando nosso senso de humanidade. Enquanto folheava o manual, Helena notou algo interessante. Luísa havia incluído histórias reais de clientes, mostrando como pequenos gestos de gentileza podiam transformar completamente a experiência de alguém. E tem mais uma coisa, anunciou Teodoro. Estamos organizando um evento especial, a Noite da Comunidade. Será um jantar onde chefes de diferentes origens e formações trabalharão juntos em nossa cozinha. Maurice quase engasgou. O quê? Vão transformar minha cozinha num laboratório social? Não, chefe, respondeu Luísa com firmeza. Vamos transformá-la num espaço de troca de conhecimentos. Inclusive, já confirmamos a participação de Dona Zefa, uma chefe de mão cheia que comanda um restaurante popular no Bexiga. Aquela que foi demitida daqui a 5 anos? Perguntou Marcel, lembrando-se do incidente. Exatamente, confirmou Teodoro. E sabem por quê? Porque ela ousou sugerir incluir pratos da culinária popular brasileira em nosso menu. Na época, eu permiti que a demitissem. Hoje vejo que foi um dos maiores erros que cometi. A tensão na sala era palpável, mas também havia uma energia diferente no ar. Alguns funcionários mais jovens trocavam olhares animados, enquanto outros pareciam estar repensando suas próprias posturas. As mudanças já começaram, concluiu Teodoro. E não há volta. O Palácio São Paulo será um exemplo de que excelência e inclusão podem e devem caminhar juntas. Enquanto a reunião se dispersava, Helena aproximou-se do pai. Sabe o que é mais interessante? Essas mudanças não estão apenas transformando o hotel. Estão transformando as pessoas. Teodoro assentiu, observando como alguns funcionários já começavam a discutir ideias para a noite da comunidade. A resistência ainda existia,
mas a renovação estava em marcha e era mais forte que qualquer obstáculo. Há 2 semanas da noite da comunidade, o Palácio São Paulo fervilhava com os preparativos. Cartazes elegantes anunciavam o evento nas paredes do hotel, prometendo uma experiência gastronômica única que uniria a alta culinária às tradições populares brasileiras. A procura por reservas havia superado todas as expectativas, com uma lista de espera que já ultrapassava 200 pessoas. Naquela manhã, Luísa coordenava uma reunião com os chefes convidados na cozinha do hotel. Dona Zefa, com seus cabelos grisalhos presos num coque tradicional e um sorriso acolhedor, explicava aos outros participantes sua visão para o menu. A gente precisa entender que comida boa não é só aquela que tem nome francês, dizia ela, enquanto mostrava ingredientes típicos brasileiros. Cada prato conta uma história, carrega uma tradição. Maurice observava tudo de longe, seus braços cruzados e uma expressão azeda no rosto. Ao seu lado, Marcel cochichava algo, os dois trocando olhares conspiratórios que não passaram despercebidos por Helena, que acompanhava os preparativos. Precisamos ter uma conversa séria, disse Maurice, aproximando-se de Teodoro após a reunião. O senhor está colocando em risco a reputação do palazzo. Misturar haute cuisine com comida de rua? É um absurdo. Chefe, respondeu Teodoro calmamente, já viu quantas estrelas Michelin o restaurante DOM tem? E eles trabalham exclusivamente com ingredientes brasileiros. Mas isso é diferente. Alex Atala estudou na Europa, tem formação clássica. E Dona Zefa tem 40 anos de experiência na cozinha, interrompeu Luísa, que se aproximava com algumas planilhas. Experiência que começou aos 12 anos, ajudando a avó num restaurante simples em Minas Gerais. Nos dias que se seguiram, pequenos incidentes começaram a acontecer. Primeiro, foram os cartazes do evento que apareceram acidentalmente rasgados. Depois, alguns ingredientes especialmente selecionados por Dona Zefa simplesmente sumiram da despensa. Isso não é coincidência, comentou Helena com Luísa, enquanto as duas verificavam mais uma lista de ingredientes que precisariam ser repostos. Alguém está tentando sabotar o evento. Eu sei, respondeu Luísa, suspirando, mas não vamos deixar isso nos impedir. Olha só isso. Ela mostrou seu celular a Helena. Era um grupo de WhatsApp, criado pelos funcionários mais jovens do hotel, todos se oferecendo para ajudar nos preparativos do evento em seu tempo livre. Garçons se dispunham a fazer horas extras sem cobrar. Camareiras se ofereciam para ajudar na decoração e até mesmo alguns clientes regulares do hotel haviam se oferecido para contribuir de alguma forma. É incrível como as pessoas se unem quando acreditam em algo, comentou Helena, emocionada. A situação chegou a um ponto crítico quando, faltando apenas 3 dias para o evento, todas as reservas do sistema misteriosamente desapareceram. Marcel alegou um problema técnico, mas Teodoro não se convenceu. Pai, chamou Helena, entrando apressada em seu escritório. Você precisa ver isso. Ela mostrou uma gravação das câmeras de segurança. Marcel e Maurice, tarde da noite, acessando o sistema de reservas no computador da recepção. Então é isso, murmurou Teodoro, uma mistura de desapontamento e determinação em sua voz. Chamem os dois à minha sala. Agora. A confrontação foi tensa. Marcel tentou negar inicialmente, mas diante das evidências acabou confessando. Maurice, por sua vez, manteve sua postura arrogante. Fizemos isso pelo bem do hotel, defendeu-se o chefe. O senhor está destruindo tudo o que construímos. Não, Maurice, respondeu Teodoro, sua voz carregada de autoridade. Estou reconstruindo algo melhor. Algo que deveria ter sido assim desde o início. A decisão foi imediata. Ambos foram afastados de suas funções. Marcel seria substituído por Ana, a jovem garçonete que havia demonstrado tanto compromisso com as mudanças. Quanto à cozinha, Teodoro tinha outros planos. Dona Zefa, chamou ele, após convidar a chefe para uma conversa em seu escritório. A senhora aceitaria assumir nossa cozinha como chefe executiva? Os olhos da senhora encheram-se de lágrimas. Depois de ter sido mandada embora daqui, o senhor tem certeza? Nunca tive tanta certeza, respondeu ele, estendendo a mão. Sua experiência, somada ao seu amor pela gastronomia brasileira, é exatamente o que precisamos. A notícia da mudança na equipe espalhou-se rapidamente pelo hotel.
Enquanto alguns funcionários mais tradicionais demonstravam preocupação, a maioria celebrava. O clima de renovação era palpável. Naquela noite, enquanto Luísa e sua equipe trabalhavam para recuperar as reservas perdidas, agora com uma lista ainda maior de interessados, graças à divulgação nas redes sociais, Teodoro observava o movimento do restaurante de sua sala. "Sabe", disse ele a Helena, que o acompanhava, "às vezes é preciso uma crise para revelar quem realmente está do nosso lado. E para mostrar que o caminho certo nem sempre é o mais fácil", completou ela, orgulhosa do pai. A noite da comunidade estava prestes a acontecer, e agora, mais do que nunca, ela simbolizava não apenas uma mudança no menu, mas uma transformação completa na alma do Palácio São Paulo. O dia da tão esperada Noite da Comunidade finalmente chegou. Desde as primeiras horas da manhã, o Palácio São Paulo vibrava com uma energia diferente. Na cozinha, Dona Zefa comandava sua equipe com a mesma autoridade serena que a havia tornado uma lenda nos restaurantes populares do Bexiga. "Cada prato precisa contar uma história", orientava ela aos cozinheiros, enquanto finalizava um bobó de camarão que faria parte do menu degustação. "Quando alguém provar nossa comida, tem que sentir o amor que colocamos aqui dentro." Luísa circulava pelo salão, supervisionando os últimos detalhes da decoração. As mesas haviam sido dispostas de forma diferente, criando um ambiente mais acolhedor e menos formal. Nas paredes, fotografias em preto e branco contavam a história da gastronomia paulistana, desde as quituteiras do século XIX até os restaurantes contemporâneos. "Olha só isso", disse Helena, mostrando a Teodoro as filas que já se formavam na entrada do hotel 2 horas antes do evento começar. "Tem gente de todo tipo, empresários, artistas, famílias inteiras." Ana, a nova maître, aproximou-se com uma prancheta. "Senhor Albuquerque, os jornalistas já começaram a chegar. A Folha quer uma entrevista exclusiva sobre a iniciativa." "Diga a eles que hoje não é sobre mim", respondeu Teodoro. "É sobre todas essas pessoas que estão aqui, sobre essa mistura que faz São Paulo ser São Paulo." Na cozinha, a equipe trabalhava em perfeita sintonia. Jovens chefes aprendiam técnicas tradicionais com Dona Zefa, enquanto ela, por sua vez, se encantava com algumas inovações modernas que seus novos colaboradores apresentavam. "Veja só", dizia ela, provando um molho de tucupi com infusão de ervas finas. "É assim que a gente evolui, misturando o novo com o antigo, respeitando as raízes, mas sem medo de criar asas." À medida que os convidados começavam a chegar, a magia da noite se revelava. Em uma mesa, um empresário do mercado financeiro conversava animadamente com um professor de história sobre a influência indígena na culinária brasileira. Em outra, uma família que nunca havia entrado em um restaurante fine dining recebia orientações carinhosas de Ana sobre como aproveitar melhor a experiência. "Não se preocupem com qual talher usar primeiro", dizia ela sorrindo. "O importante é aproveitar cada sabor, cada momento." O menu era uma verdadeira celebração da diversidade gastronômica brasileira. Pratos refinados da alta gastronomia dividiam espaço com releituras sofisticadas de receitas populares. O couvert, por exemplo, trazia pão de queijo feito com queijo da Serra da Canastra, servido ao lado de uma manteiga francesa com flor de sal. "Este molho", explicava a Dona Zefa a um grupo de clientes encantados, "é uma receita que aprendi com minha avó. Ela vendia acarajé na Bahia antes de vir para São Paulo. Hoje a gente deu uma repaginada, mas a alma continua a mesma." No meio do salão, Luísa observava tudo com olhos marejados. Um senhor idoso se aproximou dela, segurando sua mão com carinho. "Minha jovem, faz 50 anos que trabalho como vendedor ambulante aqui no centro. Nunca imaginei que um dia estaria jantando num lugar como este. Obrigado por nos fazer sentir em casa." Helena, que fotografava o evento para o novo material de divulgação do hotel, captou o momento exato em que uma garotinha de aproximadamente 8 anos, filha de uma família simples, recebia na mesa uma sobremesa especialmente preparada por Dona Zefa. Um pudim de leite decorado com fios de caramelo que formavam um coração. "Papai", chamou Helena, mostrando a foto a Teodoro. "Olha a expressão desta menina. É por isso que estamos fazendo tudo isso, não é?" Teodoro observou a cena,
lembrando-se de sua própria transformação, de como precisou se disfarçar de José Silva para enxergar o que estava diante de seus olhos o tempo todo. Em determinado momento da noite, ele subiu ao pequeno palco montado em um canto do salão. O burburinho das conversas foi diminuindo naturalmente, até que todos os olhares se voltaram para ele. Esta noite, começou ele, sua voz embargada pela emoção, não é apenas sobre comida. É sobre derrubar muros invisíveis que nós mesmos construímos. É sobre entender que a verdadeira excelência não está apenas no que servimos, mas em como fazemos as pessoas se sentirem. O salão explodiu em aplausos. Dona Zefa, que havia saído da cozinha para ouvir o discurso, enxugava discretamente uma lágrima. Luísa sorria, orgulhosa de fazer parte daquela transformação. A noite da comunidade se estendeu além do horário previsto, com ninguém querendo que aquela magia acabasse. No ar, pairava a certeza de que algo especial havia acontecido ali, algo que ia muito além de um simples jantar. O sucesso da noite da comunidade repercutiu muito além das paredes do Palácio São Paulo. Na semana seguinte ao evento, os principais jornais e revistas da cidade destacavam a iniciativa como um marco na transformação da gastronomia paulistana. Hotel de luxo revoluciona conceito de fine dining com inclusão social, estampava a manchete do caderno de gastronomia da Folha de São Paulo. A matéria, que ocupava 2 páginas inteiras, trazia depoimentos emocionados dos participantes e uma análise profunda sobre como o evento estava inspirando outros estabelecimentos a repensarem suas práticas. Em sua sala, Teodoro lia as reportagens enquanto recebia uma série de ligações de outros empresários do setor hoteleiro, todos interessados em conhecer mais sobre o projeto. "O senhor não imagina o impacto que isso está tendo", comentou Luísa, entrando na sala com mais uma pilha de solicitações de reserva. "Ontem recebi a visita de 3 gerentes de outros hotéis 5 estrelas, querendo entender como implementamos as mudanças." "E o que você disse a eles?" perguntou Teodoro curioso. "Que não existe fórmula mágica. O segredo é genuinamente se importar com as pessoas", respondeu ela, com sua simplicidade característica. Helena, que havia assumido oficialmente o papel de diretora de responsabilidade social do hotel, entrou na sala carregando seu laptop. "Pai, você precisa ver isso. As redes sociais estão em polvorosa. A hashtag #TranPalazzo para Todos está nos Trending Topics desde ontem. E olha só esses depoimentos." Ela mostrou vídeos emocionantes de pessoas compartilhando suas experiências no hotel. Um deles, particularmente tocante, mostrava uma senhora de idade contando como, pela primeira vez em seus 70 anos, havia se sentido verdadeiramente respeitada em um estabelecimento de luxo. Dona Zefa, por sua vez, transformava a cozinha do hotel em um verdadeiro centro de aprendizagem. Além do menu regular, agora mesclando alta gastronomia com sabores tradicionais brasileiros, ela havia iniciado um programa de mentoria para jovens cozinheiros de comunidades carentes. "Cada um que aprende aqui", explicava ela enquanto orientava um grupo de aprendizes, "leva um pouco dessa transformação para seu bairro, sua comunidade. É assim que a gente muda o mundo. Um prato de cada vez." O impacto das mudanças se refletia também nos números. Contrariando as previsões pessimistas dos antigos gestores, o faturamento do hotel havia aumentado em 30% no mês seguinte à noite da comunidade. O restaurante, agora com uma política de preços mais flexível e um menu mais diversificado, estava sempre lotado. "É curioso", comentou Ana, a nova maître, durante uma reunião de equipe. "Antes tínhamos mesas vazias mesmo nos horários de pico. Agora, com preços mais acessíveis e um ambiente mais acolhedor, estamos sempre com lista de espera." A mudança mais significativa, porém, era visível no comportamento dos funcionários. O clima de trabalho havia se transformado completamente. Onde antes havia competição e elitismo, agora reinava um espírito de colaboração e respeito mútuo. "Sabe o que é mais interessante?", observou Luísa durante um momento mais tranquilo. "As pessoas não estão apenas vindo pelo preço mais acessível. Elas vêm porque aqui se sentem valorizadas, respeitadas." Um dia, durante o almoço, Teodoro observou discretamente uma cena que resumia perfeitamente a transformação pela qual o hotel havia passado.
Na mesa ao centro do salão, um empresário importante compartilhava animadamente histórias com um jovem estudante bolsista do programa de mentoria da cozinha. Na mesa ao lado, uma família simples celebrava um aniversário, recebendo a mesma atenção impecável que antes era reservada apenas aos clientes mais abastados. É como se tivéssemos derrubado muros invisíveis, comentou Helena, que também observava a cena. E o mais incrível é que ninguém perdeu nada com isso. Pelo contrário, todos ganharam. O Palácio São Paulo havia se tornado mais do que um hotel de luxo. Era agora um exemplo vivo de como a excelência pode caminhar lado a lado com a inclusão social. As ondas de mudança que começaram ali se espalhavam pela cidade, inspirando outros estabelecimentos a repensarem suas práticas e valores. A transformação estava apenas começando, e seus efeitos prometiam ir muito além das paredes daquele hotel. Era o início de uma nova era na hospitalidade brasileira, onde o verdadeiro luxo não estava nos materiais ou nos preços, mas no respeito e na dignidade com que cada pessoa era tratada. 6 meses após a histórica Noite da Comunidade, Teodoro estava diante de seu maior projeto até então. No antigo prédio abandonado ao lado do hotel, operários trabalhavam intensamente na reforma do que se tornaria o Instituto Palácio, um centro de formação em gastronomia e hotelaria voltado para pessoas de baixa renda. É incrível como tudo se encaixou, comentava Helena, enquanto ela e o pai supervisionavam as obras. Quem diria que aquela nossa discussão sobre privilégios nos traria até aqui? O projeto do Instituto havia nascido de uma confluência de ideias entre Teodoro, Helena e Luísa. A demanda crescente por profissionais qualificados, com uma nova visão de hospitalidade, havia evidenciado a necessidade de um espaço dedicado à formação. O diferencial do Instituto, explicava Luísa durante uma apresentação para potenciais parceiros, será a união entre excelência técnica e consciência social. Não queremos apenas formar profissionais competentes, mas pessoas capazes de transformar a realidade ao seu redor. Dona Zefa havia assumido a coordenação do programa de gastronomia. Sua metodologia única combinava técnicas refinadas da alta cozinha com a valorização dos saberes tradicionais. A gente precisa entender que cada aluno traz uma história, um conhecimento próprio, dizia ela durante uma reunião de planejamento. Muitos deles aprenderam a cozinhar com suas avós, suas mães. Esse conhecimento é tão valioso quanto qualquer técnica francesa. O processo seletivo para a primeira turma havia atraído mais de 1.000 candidatos para 50 vagas. As histórias dos inscritos emocionavam a equipe de seleção. Olha só esta carta, mostrou Helena ao pai. Era de uma jovem da periferia que sonhava em se tornar chefe, mas nunca teve oportunidade de estudar gastronomia. Ela diz que a Noite da Comunidade mudou sua vida, mostrou que seu sonho era possível. As instalações do Instituto foram planejadas para oferecer o que havia de mais moderno em equipamentos e tecnologia. No entanto, o aspecto mais inovador era seu modelo de ensino. Cada aluno terá um mentor do mercado, explicava Ana, que havia se tornado coordenadora do programa de hospitalidade. Profissionais experientes que se voluntariaram para compartilhar não apenas conhecimento técnico, mas experiências de vida. O impacto do projeto já se fazia sentir mesmo antes de sua inauguração. Outros hotéis e restaurantes da cidade começaram a criar seus próprios programas de inclusão e formação. O Palácio havia se tornado um catalisador de mudanças no setor. Ontem recebi uma ligação do presidente da Associação Brasileira de Hotéis, contou Teodoro durante um almoço com a equipe. Eles querem usar nosso modelo como referência para um programa nacional de democratização da hotelaria. Um dos aspectos mais tocantes do projeto era o envolvimento voluntário de diversos profissionais do mercado. Chefes renomados, sommeliers, gerentes de hotéis, todos querendo contribuir de alguma forma. É como se tivéssemos aberto uma porta, refletiu Luísa. Uma porta que muita gente queria atravessar, mas não sabia como. Na véspera da inauguração do Instituto, Teodoro encontrou Helena em seu escritório, olhando antigas fotos do hotel. Lembra daquela nossa primeira discussão, pai? Sobre privilégios e discriminação? Como poderia esquecer? Foi o início de tudo. Não,
corrigiu Helena sorrindo. Foi o despertar de algo que já existia dentro de você. Só precisava de um empurrãozinho. No dia seguinte, o Instituto Palazzo abriria suas portas para sua primeira turma. 50 sonhos começariam a se transformar em realidade. Mas, mais do que isso, uma nova página na história da hospitalidade brasileira começaria a ser escrita. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? Comentou Dona Zefa enquanto finalizavam os preparativos para a inauguração. É ver como uma pequena mudança de perspectiva pode desencadear uma transformação tão grande. O Instituto Palazzo nascia não apenas como um centro de formação, mas como um símbolo de que a verdadeira excelência só existe quando é acessível a todos. Era a materialização de um sonho que começou com uma simples conversa entre pai e filha e que agora se expandia para transformar vidas e redefinir os padrões de uma indústria inteira. Um ano havia se passado desde a transformação do Palazzo São Paulo e a cidade celebrava a formatura da primeira turma do Instituto Palazzo. O salão principal do hotel, decorado para a ocasião, estava repleto de histórias de superação e conquistas. Entre os 50 formandos estava Maria, uma ex-doceira informal que agora se preparava para assumir a confeitaria de um hotel renomado. Ao seu lado, João, que deixara o trabalho como segurança noturno para perseguir seu sonho na gastronomia, já havia sido contratado como sous-chefe em um restaurante estrelado. Vocês não são apenas profissionais formados, discursava Teodoro durante a cerimônia. São agentes de transformação. Cada um de vocês carrega consigo o poder de abrir portas para outros que virão. Luísa, agora diretora executiva do Instituto, não conseguia conter as lágrimas enquanto observava seus alunos. Em um ano, ela havia visto cada um deles enfrentar desafios, superar limitações e, principalmente, descobrir seu próprio valor. Lembro do primeiro dia de aula, comentou ela com Helena. Muitos mal conseguiam olhar nos olhos das pessoas. Hoje veja como estão, confiantes, realizados, prontos para conquistar seu espaço. A cerimônia foi marcada por momentos emocionantes. Dona Zefa, que havia se tornado uma mentora querida por todos, foi homenageada com um livro de receitas colaborativo, onde cada aluno contribuiu com uma criação própria, misturando técnicas aprendidas com suas histórias pessoais. Esta não é apenas uma formatura, disse ela, segurando o livro contra o peito. É a prova de que talento e paixão pela gastronomia não escolhem classe social. O sucesso do Instituto havia inspirado mudanças significativas no setor. Diversos hotéis e restaurantes da cidade agora mantinham programas de formação e inclusão semelhantes. A própria concepção de luxo e excelência estava sendo repensada. Outro dia recebi uma ligação interessante, contou Teodoro a Helena durante a festa. Era Maurice, nosso antigo chefe. Ele está querendo implementar um programa similar no restaurante que abriu na França. Disse que nossa experiência aqui o fez repensar muita coisa. O impacto do projeto se estendia além da formação profissional. O Instituto havia se tornado um polo de pesquisa e desenvolvimento em gastronomia social, atraindo estudiosos e profissionais de diversos países interessados em entender e replicar o modelo. O mais bonito é ver como o conhecimento circula em todas as direções, observava Ana, que coordenava agora um programa de intercâmbio entre chefes tradicionais e profissionais da alta gastronomia. Nossos alunos ensinam tanto quanto aprendem. Durante a festa de formatura, um momento em particular chamou a atenção de todos. Uma das formandas, Cristina, antiga funcionária da limpeza de um hotel, apresentou um projeto inovador, um aplicativo que conectava profissionais da gastronomia de comunidades periféricas a oportunidades no mercado de luxo. A ideia nasceu da minha própria experiência, explicou ela. Quantos talentos existem escondidos, esperando apenas uma oportunidade? O projeto de Cristina havia recebido apoio imediato do Palazzo e já estava em fase de implementação, com diversos estabelecimentos parceiros. Helena, observando o salão repleto de sorrisos e abraços, aproximou-se do pai. Lembra daquele dia em que você se disfarçou de José Silva? Teodoro sorriu, recordando-se da experiência que havia mudado sua vida. Como poderia esquecer? Foi preciso me tornar outra pessoa para realmente enxergar quem eu deveria ser. A noite avançava
e as histórias se multiplicavam. Um dos momentos mais tocantes foi quando os formandos convidaram seus familiares ao palco. Mães, pais, filhos, todos que haviam apoiado aqueles sonhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Isso é apenas o começo, disse Luísa, enquanto observava seus alunos celebrando com suas famílias. Cada pessoa que passa por aqui leva consigo não apenas um diploma, mas a responsabilidade de manter essa corrente de transformação viva. O Palácio São Paulo havia se tornado mais que um hotel de luxo ou um centro de formação. Era agora um símbolo vivo de como a excelência e a inclusão podem caminhar juntas, transformando não apenas carreiras, mas toda uma visão de sociedade. E enquanto os últimos convidados se despediam, Teodoro olhou para o céu noturno de São Paulo através das grandes janelas do salão. A cidade que sempre fora conhecida por seus contrastes, agora testemunhava que era possível construir pontes onde antes só existiam muros. Em uma manhã ensolarada de domingo, exatamente 18 meses após aquela primeira conversa sobre privilégios entre pai e filha, o Palácio São Paulo preparava-se para mais um evento especial, o primeiro Festival Gastronômico Comunitário de São Paulo, uma iniciativa que reuniria estabelecimentos de todas as categorias, do boteco mais simples ao restaurante mais sofisticado. No saguão do hotel, Teodoro observava o movimento dos preparativos, relembrando a jornada que os trouxera até ali. O luxuoso espaço, que antes intimidava visitantes menos abastados, agora pulsava com uma energia acolhedora e vibrante. É incrível como tudo mudou, não é? Disse Helena, aproximando-se do pai. E pensar que começou com uma discussão sobre discriminação social. Luísa atravessou o saguão, coordenando uma equipe de alunos do instituto que ajudariam no festival. Entre eles estava Pedro, ex-entregador de aplicativo que agora se destacava como um promissor chefe de cozinha. Senhor Teodoro, chamou ela, precisa ver isso. Os alunos prepararam uma surpresa. No restaurante, a equipe havia montado uma exposição fotográfica que documentava a transformação do palácio. A primeira foto mostrava Teodoro em seu disfarce como José Silva. Ao lado estava a manchete do jornal sobre a noite da comunidade, e em seguida, imagens da inauguração do Instituto e da primeira formatura. Cada foto conta uma história de mudança, explicou Pedro, agora vestindo orgulhosamente seu uniforme de chefe. Não apenas do hotel, mas de cada pessoa que passou por aqui. Dona Zefa, que supervisionava os últimos preparativos na cozinha, sorria ao ver seus antigos alunos agora liderando suas próprias equipes. Sua metodologia de ensino, que valorizava tanto o conhecimento técnico quanto as raízes culturais de cada um, havia se tornado referência em escolas de gastronomia por todo o país. A gente plantou uma semente, dizia ela, e olha só que linda árvore cresceu. O festival reuniria mais de 50 estabelecimentos, cada um com sua história única. O próprio palácio serviria como ponto de encontro, suas mesas distribuídas de forma a promover a interação entre pessoas de diferentes origens e classes sociais. Sabe o que é mais bonito? Comentou Ana, agora gestora de eventos do hotel. É ver como as pessoas não se sentem mais intimidadas ao entrar aqui. O luxo continua presente, mas agora ele acolhe em vez de afastar. À medida que os primeiros visitantes começavam a chegar, Teodoro notou algo especial. Funcionários de outros hotéis e restaurantes vinham observar, aprender e se inspirar. O palácio havia se tornado um modelo de como a transformação social era não apenas possível, mas também economicamente viável. Os números não mentem, explicava Helena a um grupo de empresários interessados. Nossa receita aumentou em 45% desde que implementamos as mudanças. Mas o verdadeiro lucro está em algo que não se pode medir: o impacto na vida das pessoas. Durante o festival, histórias emocionantes se multiplicavam. Um chefe premiado aprendia técnicas de tempero com uma cozinheira de restaurante popular. Estudantes de gastronomia descobriam sabores tradicionais que nunca haviam experimentado. Barreiras invisíveis continuavam a cair. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr sobre São Paulo, Teodoro subiu ao palco para um breve discurso. O saguão estava lotado, reunindo pessoas de todas as origens.
todas ali celebrando a mesma paixão pela gastronomia. Há 18 meses, começou ele, eu precisei me disfarçar para enxergar uma verdade que estava diante dos meus olhos. Hoje não precisamos mais de disfarces. Podemos ser quem somos, celebrar nossas diferenças e entender que a verdadeira excelência não está em excluir, mas em incluir. Helena, ao lado do pai, completou: o Palácio não é mais apenas um hotel. É um movimento, uma prova viva de que é possível transformar privilégio em oportunidade, barreiras em pontes. Luísa, que observava tudo com lágrimas nos olhos, pensava em como sua própria jornada refletia a transformação do hotel. De garçonete recém-contratada à diretora do instituto, ela personificava a mudança que o Palazzo representava. O trabalho nunca acaba, disse ela a um repórter que cobria o evento. Cada conquista nos mostra que há mais caminhos a percorrer, mais portas a abrir. Ao final do dia, quando as últimas luzes do festival se apagavam, Teodoro permaneceu no saguão vazio, contemplando o espaço que havia sido palco de tantas transformações. No reflexo do mármore polido, não via mais apenas o empresário bem-sucedido, mas também um pouco de José Silva, o homem que o ajudara a redescobrir o verdadeiro significado de hospitalidade. Pai, chamou Helena, está na hora de ir. Sabe, filha, respondeu ele sorrindo, acho que agora é que está na hora de começar. Ainda há tanto a fazer. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, o Palácio se preparava para mais um amanhecer. Um amanhecer que prometia novos desafios, novas histórias e, principalmente, novas oportunidades de transformar vidas através da mais simples e profunda das verdades, que todos, independentemente de sua origem ou condição social, merecem ser tratados com dignidade, respeito e excelência.